Espírito Santo de Deus, quero, meu Pai, agora, em Teu nome, fazer mais uma live de leitura no livro de Isaías, na nossa leitura anual de 2025, os capítulos de Isaías 40 a 42. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta leitura e nos ajude a vencer a adversidade, nos ajude a vencer o mal, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, e vamos até o capítulo 42. Você que me acompanhe, fique à vontade na live, seja bem-vindo. Convide mais pessoas a se inscrever neste canal, que é somente de leitura, por enquanto. Depois faremos de esboços, de estudos, de palavras de exortação e ministrações de orações de fé e orações para quebrar marras, orações de libertação e cura. Então, por enquanto, este ano é leitura, para a gente entrar na atmosfera espiritual, que a palavra de Deus, ela é espiritual em primeiro plano. Aqui no 40 ele fala o livro prometido, aliás, o livramento prometido ao povo de Israel. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expirada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que é de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem como ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos seus palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os cordeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou que conselheiro o ensinou? Com que tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria
e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo da balança. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou o que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem, que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra, e não se plantam e nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco. Cortado, sopra sobre eles e secam-se a um tufão, como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas clama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará, pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadriação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças para que não tenha nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, glória a Deus. 41. Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, chegando-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, os fez dominar sobre reis. Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatado do vento. Ao seu arco ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, e os confins da terra tremeram, aproximadamente e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artifício animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safira, dizendo, da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem
tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-á, mas não o acharás. E o que pelejarem contigo, tornar-se-á a nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os filhos necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Aleluia. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e murta. A árvore de cita e murta. E a oliveira continuamente. Porém no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Aleluia. Para quê? Para que vejam e saibam, que considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-se as coisas que hão de acontecer, anunciai-os as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e com o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco que manifeste, nem tampouco que ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei o anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum. Havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são ventos e nada. Aleluia. 42, finalizamos. 42 para finalizar esse dia 6 de julho. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardará a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como ao que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas e luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possas ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como galardoado, e cego, como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenham os ouvidos abertos, não nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Quem entenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e dispôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Irmãos, essa palavra é tremenda. Você que tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, constantemente, você já passou por essa leitura várias vezes. Mas toda a palavra que Deus termina citando o nome coração, porque o negócio está sério. Falando no nosso dito popular, tá feio. Porque se Deus
não arrancar o teu coração de pedra e colocar o novo de carne. Fica difícil uma pessoa nascer de novo para Cristo Jesus. Deus ele tem que dominar o seu coração, porque é dele que vem os maus pensamentos, os maus propósitos, os males e tudo o que faz com que o ser humano seja amaldiçoado e distanciado de Deus. É somente o coração. Então oremos agora para que o Senhor cuide do seu coração. Deus, cuida, meu Deus, do coração deste que está ouvindo esta mensagem e ao mesmo tempo lendo comigo. Proteja, Deus, cada inscrito deste canal do mal, da inveja, da língua fofoqueira, do olho gordo, do mal olhado, dos males que às vezes até palavra de maldição que é lançada contra eles. Estou falando eles, inscrito deste canal. Então o Espírito Santo guarda cada um, que o Senhor guarde suas famílias, que o Senhor guarde seus projetos, e o mais importante, que o Senhor guarde o coração destes inscritos no Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado por mais uma leitura, e assim prosseguiremos nos dias que virão. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima leitura, que a gente finaliza a leitura nesse dia 6 de julho. Até a próxima, se Deus permitir.